Olá! Nesta aula, vamos estudar sobre a capacidade tributária. Obviamente que no direito tributário se discute a capacidade tributária passiva, porque a capacidade tributária ativa, nós já estudamos, está ligada à competência e é um elemento da competência. Inclusive, a capacidade tributária ativa pode ser delegada. Mas no direito tributário, nos interessa discutir a capacidade tributária passiva, que é a capacidade tributária de estar na condição de sujeito passivo da obrigação tributária. E o que acontece é que, para o direito tributário, basta que aconteça o fato gerador para surgir a obrigação tributária e, portanto, basta que o indivíduo pratique o fato gerador para que ele seja considerado contribuinte e se encontre na condição de sujeito passivo tributário. E para o direito tributário, não interessa a sua capacidade civil. Não interessa se ele é absolutamente incapaz. Se ele praticou o fato gerador, ele está na condição de contribuinte, o que não eximirá a possibilidade de existir um responsável tributário. Então, o artigo 126 do Código Tributário estabelece que a capacidade tributária passiva independe, primeiro, da capacidade civil das pessoas naturais. Um bebê de um dia de vida pode ser sujeito passivo tributário, basta que ele pratique um fato gerador. Como que ele vai praticar? Por exemplo, recebendo uma herança. Ele recebeu uma herança, né, através de um testamento, né, ou até uma herança mesmo, e ao receber essa herança, ele passa a ser sujeito passivo tributário daqueles bens que ele está recebendo. Se for um carro, ele vai ser devedor do IPVA, mesmo sendo um bebê. Então, o que interessa não é a capacidade civil da pessoa para ela ser sujeito passivo tributário. Basta que ela pratique o fato gerador. É óbvio que no caso do bebê, o artigo 134 do Código Tributário estabelece que os pais são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores, na condição de responsável tributário, ou seja, nessa situação que eu exemplifiquei, do bebê que recebe um carro de herança, ele vai figurar como contribuinte na relação jurídica tributária, e aí vem a lei e vai estabelecer que o pai vai ser responsável tributário. Então, nessa obrigação tributária, haverão dois sujeitos passivos, um contribuinte, que é o bebê, e um responsável tributário, que é o pai. Outra hipótese é do inciso segundo, a de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem a privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou administração direta de seus bens ou negócios. É a interdição ou curatela, por exemplo, no caso do pródigo, aquele indivíduo que gasta desmedidamente seu dinheiro, seu patrimônio, e aí ele é interditado, em razão da prodigalidade. Com isso, ele fica sujeito à assistência na realização de negócios jurídicos. Se um indivíduo que está interditado pratica um ato jurídico, um negócio jurídico que é fato gerador de um tributo, ele vai ser responsável, ele vai ser, perdão, sujeito passivo tributário. Pouco importa que esse negócio jurídico seja passível de anulação. Por quê? Porque o fato dele estar com limitação na sua capacidade não afeta o surgimento da obrigação tributária e não afeta a sua condição de sujeito passivo tributário. O que vai acontecer nesse mesmo caso é que o artigo 134 imporá ao curador a condição de responsável tributário, significando que a obrigação tributária surgiu, quem praticou o fato gerador é contribuinte, e vem a lei e vai trazer alguns indivíduos que vão ser responsáveis tributários, né, nessa situação. E o último, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Nesse caso, ele está dizendo a respeito das empresas e daquelas empresas de fato, que são aquelas que existem efetivamente, mas não estão regularmente constituídas, não fizeram seus registros na junta comercial, não possuem registro junto aos órgãos fazendários. Essa pessoa, essa empresa,
essa atividade empresarial, mesmo que não existindo formalmente, regularmente constituída conforme a lei brasileira, ainda assim vai estar praticando fatos geradores e aqueles indivíduos que compõem aquela sociedade de fato serão sujeitos passivos tributários. Vamos imaginar, A e B resolvem abrir um bar, um boteco, para vender cerveja e vender churrasco, espetinho. A e B. Eles foram atrás de abrir a empresa, viram que era muito caro, tinha que gastar muito, resolveram só alugar um ponto, abrir a porta, botar o freezer com a cerveja e colocar a churrasqueira fazendo espetinho e começar a vender. Apesar dessa situação informal, eles são uma sociedade de fato lá no direito empresarial. E para fins tributários, essa união dessas duas pessoas nessa atividade empresarial, ainda que informalmente, ainda que não legalmente estabelecida, colocará eles na condição de sujeito passivo tributário. Eles responderão pelos tributos, eles serão contribuintes dos tributos devidos por aquela atividade comercial que eles estão realizando, ainda que não estejam regularmente registrados, regularmente estabelecidos. Esse era o conteúdo sobre capacidade tributária passiva. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que foi apresentado nessa videoaula, deixe sua pergunta aqui na minha caixa de perguntas do meu Instagram, que ela será respondida, ou pelo próprio Instagram, ou então numa outra videoaula que eu esclarecerei a sua dúvida. Não fique com dúvidas. Muito obrigado.